Seja bem-vindo ao Alma Junguiana. Eu sou a Doriane e hoje eu trago para vocês a resenha deste livro, Psicologia do Inconsciente, volume 7/1. Não tenho a intenção de esgotar o estudo desse livro, né? Não nem poderia, mas também é uma forma de estimular a leitura direta dos livros de Jung. E este livro ele é fundamental como uma forma de introduzir, né, de começar a estudar a psicologia junguiana. E claro que ele também tem o volume 7/2, que é o eu e o inconsciente, também ele é a complementação desse estudo, mas hoje eu vou trazer para vocês o Psicologia do Inconsciente. Eu gostaria de agradecer aos ouvintes do podcast Alma Junguiana, que desde os nossos estudos que realizamos aqui com o livro Presente e Futuro, é que eu tenho disponibilizado esses vídeos em forma de MP3, né, de áudio, nas plataformas de podcast. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Bem, então, dando sequência ao nosso vídeo, ao nosso assunto sobre o livro Psicologia do Inconsciente, alguns dados históricos iniciais eu gostaria de trazer para vocês. E que alguns dados vocês vão encontrar logo no prefácio, tanto de Jung como também dos editores, neste livro. Jung ele vai dizer, né, quer dizer, aqui nessa obra, que inicialmente havia um artigo já publicado numa revista da Suíça, né, de Zurique, em que Jung ele foi convidado a reeditar esse artigo, e assim, com o tempo, o Jung foi também modificando o título, que a princípio, né, o artigo era intitulado como Os Novos Caminhos da Psicologia, que foi publicado inicialmente em 1912, e que posteriormente, mais ou menos em 1916, que foi no período entre a Primeira Guerra Mundial, que Jung ele traz como novo título Psicologia do Inconsciente. E esse material é reeditado, reestruturado, que Jung ele traz como uma necessidade de reflexão desse momento tão conturbado da história humana, que foi a Primeira Guerra Mundial, em que Jung ele vai até trazer uma certa crítica, né, a respeito deste momento tão obscuro da história humana, em que ele fala que um momento em que o homem sanguinário mostrou a sua verdadeira face e que teve consequências, prejuízos muito danoso para o homem e para a psique humana, mais especialmente. Então, Jung ele vai falar, ele vai trazer esse livro em torno de mais ou menos 8 capítulos, em que ele vai trazer os principais conceitos, né, iniciais da psicologia analítica, em que ele vai apresentar de uma forma introdutória o seu pensamento. E alguns pontos, alguns conceitos, entre aspas, desta obra, Jung ele vai desenvolver de uma forma mais profunda em outros livros, mas aqui ele vai apresentar de uma forma mais introdutória. Lembrando que anteriormente havia um capítulo referente aos tipos psicológicos, né, mas que com o surgimento, com a publicação da obra Os Tipos Psicológicos, mais ou menos em 1920 e 1921, com os tipos psicológicos, que foi um estudo mais profundo, mais completo, então o capítulo que havia nesta obra, né, anteriormente, falando sobre os tipos psicológicos, ele foi excluído, né, ele foi eliminado, porque aí não havia a necessidade de falar sobre essa temática neste livro, quando se tem um livro mais completo que Jung realizou, né, com os tipos psicológicos. Bem, no primeiro capítulo, o Jung vai falar sobre a psicanálise. Ele vai colocar alguns pontos aí, alguns questionamentos, algumas colocações, em que ele vai fazer também
um caminho de como também Freud, porque sim, tem a contribuição rica de Freud, e Jung ele nunca negou essa grande contribuição, mas que Jung também ele vai trazer ao seu pensamento mais adiante, trazendo algumas críticas, né, dessas limitações que a psicanálise apresentou. E quando o Jung ele traz isso, ele também deixa como pano de fundo, mostrando que não foi apenas Freud que trouxe a contribuição referente à psicoterapia moderna e também o estudo da psique. Inicialmente, Jung também ele vai trazer essa contribuição de Freud com a publicação da interpretação dos sonhos, em 1900, em que Jung ele vai dizer que é algo também muito importante, né, neste momento, nesse cenário referente à psicoterapia moderna, que é este olhar sobre a função dos sonhos, o que os sonhos também podem nos dizer referente a esses conteúdos do inconsciente. E passando adiante, né, Jung ele vai também falar sobre essas teorias, esses passos que Freud realizou, né, dentro do seu pensamento para entender a psique, que primeiramente ali tem a teoria da teoria das neuroses, a teoria do trauma, posteriormente a teoria do Eros, né, dentro da esfera da sexualidade, e posteriormente, quando Freud já um pouco mais velho, ele vai também entender que o caminho que ele percorreu dessas teorias, elas apresentam uma certa limitação, e Freud foi superando essas teorias e reorganizando o seu pensamento, em que, enfim, Freud ele vai dizer, né, que não só a libido eros, que seria a pulsão de vida, mas também a pulsão de morte. Eu estou falando pulsão, mas não está escrito aqui como pulsão, tá? Mas Jung ele está colocando aqui como um instinto de morte, de destruição, e eros, libido, né? Essa visão freudiana, que foi primeiro com a teoria das neuroses do trauma, depois com a teoria do Eros, né, dentro do universo da sexualidade, do instinto da sexualidade, e depois que Freud vai reestruturar, né, a sua teoria, porque ele mesmo percebe que há limitações, né, nas teorias anteriores, e aí ele vai dizer, não é só Eros, mas também tem a pulsão de destruição, o instinto de morte e de destruição. E assim, eu vou passar para o segundo capítulo, em que é a teoria de Eros, que Freud ele vai dizer, dentro dessa teoria, que sim, não é mais a questão da teoria que fala dos traumas, que a causa das neuroses, né, dessa dissociação da psique, que seria a neurose, seria trauma, mas aqui com a teoria de Eros, Freud vai dizer que não está dentro das causas, né, das neuroses, os conflitos eróticos. Então aí Freud dá um passo a mais. E Jung vai relatar isso aqui nesta obra, no volume 7/1. Bem, mas Jung ele vai trazer algo bem interessante, porque ele vai falar também sobre os sonhos, a questão dos sonhos, neste capítulo. Porque Jung ele vai fazer um paralelo entre este olhar freudiano frente aos conteúdos oníricos e o que Jung, né, percebe, concebe, como é que ele entende esses conteúdos oníricos. Ambos, claro, eles entendem que os sonhos, eles dão acesso ao inconsciente, porém, esse olhar para esses conteúdos e para esse inconsciente é diferenciado, né, para Jung e Freud. Eles vão ter um olhar distintos, né, relacionado a conteúdos dos sonhos. E
Jung ele vai dizer sim que Eros, né, que essa pulsão de vida, a questão disso que Freud coloca, né, dentro da sua teoria, que Jung ele vai dizer não, ele não descarta isso, ele não diz que a questão da sexualidade, o instinto da sexualidade não é importante, não é vital para a psique humana. Jung vai dizer sim, é vital, assim como Freud, né, pontuou, mas Jung ele vai dizer que não é apenas o instinto, né, da sexualidade, mas que existem muitos outros e que também são relevantes para a constituição psíquica humana. E mais adiante, né, eu espero que não vai ficar muito longo, mas eu vou tentar ser sucinta, é que no terceiro capítulo, aí Jung ele vai trazer mais esse outro olhar, que é a questão da vontade de poder, da psicologia individual de Alfred Adler. Porque Jung vai dizer, né, dando continuidade, partindo desse capítulo da teoria de Eros, Jung ele vai dizer que não só Freud trouxe uma rica contribuição, né, para esses estudos, mas também a psicologia de Adler. Porque não só o instinto da sexualidade, mas também essa busca, né, essa necessidade de autopreservação, de autoconservação. Jung ele vai dizer que o homem ele não busca apenas a conservação da espécie, mas também a autoconservação. Então, é aí que Jung ele vai dizer que existe sim um grande conflito humano, que seria esse conflito do eu, né? O conflito do eu e o conflito do instinto. Ou seja, esse conflito, né, esse partindo, o que o eu deseja e quer, coloca ali também barreiras, porque esse universo do eu, da consciência, ela coloca ali limitações, e o instinto é algo muito mais livre, sem limites. Então vai haver esse choque, né, na psique humana, e este é o grande conflito do homem, que é essa relação de cultura e instinto, né, de cultura e natureza. E que Jung ele vai dizer que Eros e a vontade de poder, que a vontade de poder é aquela necessidade de se estar por cima, de buscar constantemente essa superioridade, entre aspas, ilusória, né? Ilusória, que o indivíduo acredita, né, que ele está numa posição inferior, ou ele realmente está numa posição desfavorável, ou ele fantasia que está, não importa. Porque a realidade psíquica é a realidade em que o indivíduo, ele tem em si, acredita e atua na sua vida pessoal, que influencia o seu comportamento, a sua ação no mundo. Bem, voltando, quando Jung ele fala que Eros, que é Freud, e a vontade de poder de Adler, tem esse conflito, né? São duas dimensões opostas que ambas são importantes dentro da esfera psíquica. Tá? E vocês vão ver essa passagem no parágrafo 55, e Freud, não é que ele depois, ele realmente, ele percebe sim, essa vontade de poder, essa necessidade, né, humana, mas ele não vai intitular desta forma, ele não vai dizer desta forma, mas ele vai dizer que existe impulsos do eu que busca, né, esta superioridade, esse estar no mundo, essa necessidade de estar por cima, mas ele coloca de uma outra maneira, falando, chamando essas forças de impulsos do eu. E a outra coisa bem importante que Jung ele vai falar nesse terceiro capítulo
é sim essa necessidade da comunicação do inconsciente com a consciência, porém com uma certo cuidado, uma limitação, porque é bastante perigoso, tá? Que esses conteúdos do inconsciente, que o inconsciente, ele se aproprie do eu, da consciência, que ele vai engolir esse eu. E é bastante delicado, muito perigoso, porque aí surge um desequilíbrio psíquico imenso, né, que a gente conhece como muitas patologias, e a psicose. E Jung também vai dizer isso no 3º capítulo. Partindo para o 4º capítulo, em que Jung ele vai falar sobre o problema dos tipos de atitude. É apenas uma pequena introdução e comentários a respeito da tipologia, mas não a fundo. Mais uma vez, porque existe, né, vocês sabem, uma outra obra que é Os Tipos Psicológicos, que vai ali enfatizar e apresentar esses conceitos. Bem, mas por que Jung traz aqui um pouco a respeito dessa tipologia? Porque Jung ele vai dizer que a forma como esse pensador, esse teórico traz e formula o seu pensamento e constrói e estrutura também a sua teoria, né, tem uma ligação com a sua tipologia, com o seu tipo psicológico. Né? Sempre lembrando que, como se vocês não sabem dessa questão dos tipos, que tem um tipo introvertido e um tipo extrovertido. E isso vai dizer a respeito da direção da energia psíquica, se é voltada para o sujeito ou se é voltada para o externo, para os objetos. Que Jung ele vai dizer que a forma como Adler e como Freud estruturou, né, a forma de pensar o seu pensamento, a sua teoria, tem a ver com a sua tipologia, com a tipologia de cada um. Então, Freud, com a sua tipologia, né, mais extrovertida, sempre lembrando que o indivíduo ele não é 100% uma tipologia, mas é um extrovertido, mas que o foco mais, né, maior a direção que essa energia psíquica é voltada é mais para os objetos, que é assim que Freud construiu a sua teoria, sempre colocando essa importância nos objetos importantes, que seriam as figuras, né, da vida do indivíduo, que seriam o pai, a mãe, as figuras mais significativas, e assim foi que Freud elaborou todo o seu pensamento, a sua teoria. E por outro lado, Adler, que ele vai estruturar essa sua teoria, essa psicologia do indivíduo, a psicologia individual, porque a sua energia psíquica ela é mais voltada para o sujeito. Ele é um tipo introvertido. Então, Jung ele vai trazer nesse capítulo sobre o problema da tipologia, porque ele vai colocar esses dois exemplos, Freud e Adler, que a tipologia influencia na forma de enxergar o mundo, de conceber, de entender. E, claro, ele sendo teóricos, cientistas, pensadores, estudiosos da psique, isso vai ter uma grande influência, tá? Então, mais adiante, sim, e trazendo algo bem interessante, é que tanto a psicanálise de Freud e a psicologia individual de Adler, ambas são teorias redutivas, ou seja, elas reduzem a psique de acordo com a ênfase do instinto, né, que eles focalizam, que eles enfatizam. Se Adler ele vê como mais importante a questão do poder, né, dessa superioridade ilusória, Freud ele vai ver a questão do instinto do prazer, da sexualidade, dos conflitos eróticos. Então, eles vão reduzir a psique
a esses, né, a essas dimensões. E Jung ele vai trazer como crítica, ele não vai dizer que nem Adler nem Freud eles estão equivocados quando eles falam sobre essas duas dimensões, o poder e a sexualidade. Mas Jung ele vai trazer, ele vai fazer uma crítica, porque o erro desses dois pensadores é que eles seguiram um caminho da unilateralidade. Eles seguiram um caminho em que eles apenas enxergavam o seu ponto de vista. Né? E Jung ele vai trazer uma contribuição maior. Ele vai dizer que a psique é muito mais além do que tudo isso. A psique ela tem uma complexidade imensa que, por mais que se estude, não vai se esgotar o estudo da psique. Que a psique o estudo da psique, ela tem que levar em consideração essa dinâmica. Tá? Que a psique ela segue leis, né, leis próprias, e isso tem que ser considerado. E a outra coisa é que tanto Freud e Adler, com essas teorias redutivas, ele focaliza mais no o porquê, as causas da neurose. E Jung ele vê de uma forma, não, na minha concepção, né, de uma forma ainda mais complexa e ampla, porque Jung ele vai chamar para discussão, ele vai dizer que não é só importante saber as causas da neurose, mas é importante saber o para quê, né? E direcionando aí a questão do futuro, o que está mais à frente. Entendendo que, de se entender que a psique, ela busca, quando ela apresenta esses conteúdos, ela busca uma síntese, ela estando dissociada, ela luta para se encontrar numa totalidade. Então, Jung ele enxerga essa questão mais à frente, e não ao passado, e não apenas as causas, né? As causas das doenças, das neuroses, mas também o para quê, né? Por que surgem esses conteúdos oníricos, as fantasias, o que é que ela quer dizer, o que é que elas querem dizer para o sujeito, para o seu momento atual, para a sua atitude consciente. Seguindo mais adiante,